Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. Muito bem, já estamos de volta, são 9h16, 9h16, Espaço Cidadão aqui pela Super Najuá 92.5, nós estamos ao vivo também pela nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Najuá. Você pode conferir a partir de agora a entrevista, né, que nós temos hoje aqui com o Dr. Júlio Narraz, e hoje a gente falando sobre insuficiência cardíaca, né, e é importante a gente esclarecer essas dúvidas, né, sobre esse tema, doutor, né, porque é preciso esclarecer primeiro o que caracteriza, né, essa doença, doutor? O que caracteriza a insuficiência cardíaca? Agora, um bom dia para os nossos internautas também que estão acompanhando a gente. Bom dia a todos aí, bom dia, Paulo. O nosso amigo Juarez hoje não tá, né? Tá de folga, né? Mas tá bem representado aqui pelo nosso amigo Paulo. Pegou uma semaninha de folga, o rapazinho, tá em casa, viu? É um prazer aqui. Eu sempre falo que o tema é palpitante, né? Todos os temas são palpitantes, que a gente gosta muito do assunto. Mas a insuficiência cardíaca, eu queria explicar um pouquinho sobre a prevalência. E explicar o que é a insuficiência cardíaca, para depois a gente falar na sintomatologia, o quão importante é o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, a prevalência, para vocês terem uma ideia, são 240 mil casos por ano. Isso é o que é documentado, né? Fora o que não é documentado. Então, a prevalência da insuficiência cardíaca ela é muito grande. E a mortalidade também. Gera em torno de 50% em 5 anos. Então, se você for ver, 1 a cada 10 pacientes tem um risco grande de vir a óbito. E alguns casos, quando não é tratado, e são casos graves, que não tem uma boa resposta, essa mortalidade chega a 50% por ano, que seria 5 pessoas a cada 10 pessoas com insuficiência cardíaca. É muito alto esse número. Muito alto, né? Mas nós estamos aqui não é para gerar pânico, para gerar soluções, né? Explicar, tem muitos novos tratamentos que começaram de um tempo para cá, de 10 anos para cá, que a gente vai também explicar também. Então, o que é a insuficiência cardíaca? Então, assim, uma forma fácil de explicar é a falência da bomba cardíaca, né? Do volume de sangue que o coração manda para frente. Então, o ventrículo esquerdo, ele manda sangue para o corpo inteiro. Então, o normal é acima de 50%. Quando você tem sintomas clássicos de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção, que é esse volume acima de 50%, nós chamamos que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E quando você tem uma insuficiência cardíaca com fração levemente reduzida, essa é a fração de ejeção que é dada em porcentagem, ela vai de 41 a 49 e muda-se o tratamento. E quando você tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção baixa, é abaixo de 40%, menor ou igual a 40%. Então, e o que isso quer dizer? Que o ventrículo esquerdo está com dificuldade de mandar o sangue para frente, tem várias causas disso. Isso vai levar a um quadro de sintomas, né? Um quadro sintomático. E quais são os principais sintomas? Um ganho de peso excessivo, de 2, 3 dias, assim que você consegue ganhar 2 ou 3 quilos. Uma falta de ar fora do comum, você começa a ficar cansado para fazer os esforços habituais, subir uma escada, tomar um banho. Existe a dispneia paroxística noturna. O que isso quer dizer? São aquelas pessoas que estão dormindo e que dão falta de ar durante a noite, elas têm que levantar com falta de ar e ficar sentada para melhorar aquela falta de ar. Isso se dá porque o ventrículo esquerdo está tão fraco de mandar o sangue para frente para o corpo inteiro que acaba acumulando aquele sangue no pulmão. Então gera congestão pulmonar, que é o que leva a essa dispneia paroxística noturna. Então, são os sintomas mais clássicos, né? Da falta de ar, do cansaço. Geralmente, às vezes pode vir dor no peito, quando esse aumento da pressão da artéria pulmonar, tem gente que tem dor, não necessariamente um infarto, mas é uma dor mais ventilatória, dependente, a pessoa respira, ela sente dor, ela sente uma opressão no peito. Então, são os sintomas que você tem que investigar a causa, né? E fazer um tratamento, porque quanto mais cedo você começa o tratamento, melhor é o prognóstico, né? E isso é importante, doutor, também a gente falar nessa questão, o senhor falou nos sintomas, né, e falou em situações do dia a dia. Por exemplo, a pessoa está subindo uma escada, ela sente aquela falta de ar que não era comum, né, também para ela, né? Isso, que não era comum. Uma coisa que é bem clássica é o edema nas pernas. Começa com edema nos pés, aí esse edema vai progredindo. Então ele faz aquela congestão na perna toda, depois vai para o abdômen, e aí você começa a ter um quadro de ascite, que é aquele líquido abdominal. No homem pode ter um edema na bolsa escrotal, né? Que é a gente fala o saco, né? A bolsa escrotal, né? E o edema ele é generalizado, ele vai começando de baixo para cima, ele é gradativo. Tá? E a pessoa acorda já inchada, ela piora no final do dia, acorda mais inchada. Isso se confunde muito com o problema renal, com o problema de insuficiência venosa, mas você não tem essa falta de ar tão intensa nesse período dos sintomas que ele começa, né? E é uma coisa gradativa e rápida, de 10, 15 dias a pessoa vai evoluindo mal. Então não pode perder tempo, tem que procurar o atendimento, né? Então, quais são as causas da insuficiência cardíaca? Vamos falar da insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, que eu expliquei, ou reduzida, tá? As principais causas do nosso meio ainda é a doença coronariana. Então, a pessoa que tem uma doença coronariana grave, que às vezes ainda não infartou, mas tem um comprometimento importante no fluxo de sangue para o músculo cardíaco, e isso faz ele ficar fraco.
tem as pessoas que já infartaram e com esse infarto gerou uma necrose, uma lesão no músculo, no ventrículo esquerdo, que leva a um quadro de insuficiência cardíaca, é o quadro mais comum. Mas também nós temos a doença de Chagas, que ainda no nosso meio é comum. Nós temos que tem que ser investigado. Nós temos ainda a miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco por um vírus, por exemplo, que leva a essa disfunção permanente do músculo cardíaco, porque faz área de cicatrização, de fibrose, né? Tudo que eu falo de cicatrização seria a fibrose, que é aquela cicatriz que dá no músculo cardíaco. Nós temos a cardiomiopatía dilatada, que é o quadro mais hereditário, que você investiga e não descobre a causa, aí você acaba falando com uma cardiomiopatía dilatada e tem os exames genéticos que podem ser feitos. E também você tem uma das causas clássicas, é paciente hipertenso de muita data. Pressão alta muito grande, muito alta, muito elevada, estágio 3, que a gente fala 18,10, que fica direto 19,10. Que não baixa disso, que não abaixa disso. Ao longo do tempo, esse ventrículo esquerdo começa a ter um sofrimento. E com esse sofrimento ele começa a dilatar e começa a gerar um quadro de insuficiência cardíaca. Então são as principais causas da insuficiência cardíaca. Isso na insuficiência cardíaca levemente reduzida e reduzida. Já a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, que é quando está 50% acima, as causas principais é a idade, tá? Paciente obeso, são comorbidades que estão associadas, fibrilação atrial, que é uma arritmia, onde vem a palpitação, né? Aquela arritmia cardíaca, pacientes diabéticos, pacientes enfisematosos, DPLC, e tem outras doenças de depósito também que pode dar, que é a amiloidose, então ela leva a um quadro de insuficiência cardíaca com o coração teoricamente normal, só que quando você faz o eco você vê algumas disfunções, mas os sintomas são os mesmos, tá? E você tem como fazer o diagnóstico que basicamente é clínico, tá? Com o exame, com a ausculta, com o eletrocardiograma, com o exame físico, que é um diagnóstico clínico. Existe o que a gente fala de uma turgência jugular, a veia, né, do pescoço, né, jugular, ela começa a ficar dilatada e fixa. Isso acontece por causa dessa congestão que dá, então o diagnóstico é clínico. Existe um exame de sangue que a gente usa, chamado BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, que ele, quando você tem uma disfunção no músculo cardíaco, ele aumenta. Então, ele nos ajuda também a fazer o diagnóstico. Aí, depois vem um ecocardiograma que dá um diagnóstico mais preciso, né? Que vai ver toda a função cardíaca. Mas o mais importante é você, tendo os sintomas, você já procurar um atendimento, procurar alguém que entenda para fazer a investigação. E o ideal é o especialista mesmo, um cardiologista. Porque existem medicamentos que alteram a sobrevida, que é o que a gente vai conversar depois, né? Que melhoram. Isso. Sem dúvida. Doutor, é uma questão também, o estresse, ele pode ser um fator de risco, né, para a pessoa ter uma insuficiência cardíaca, não? Sim, o estresse está associado a tudo, né? Tudo é multifatorial, né? Então o estresse ele vai gerar doença coronariana, pode gerar um quadro de hipertensão também, estresse crônico, né? Então ele sem dúvida é sim um dos fatores de risco, sim, o estresse, o estilo de vida, a obesidade, né? A diabetes, o próprio paciente diabético tem um risco maior de fazer lesão coronariana, principalmente na microcirculação. Às vezes não tem doença nas artérias grandes, mas tem uma disfunção endotelial dentro do músculo cardíaco, que você faz às vezes um cateterismo, não tem lesão nenhuma, e esse paciente evolui também com insuficiência cardíaca também, com dilatada, né? Doutor, em questão do batimento do coração, dos batimentos, né, por minuto, né? Qual seria o ritmo do coração considerado normal e o que estaria abaixo daí que poderia ser considerado insuficiência? Paulo, é assim, a frequência cardíaca normal é de 60 a 100, tá? Então, quando o paciente tem um quadro de insuficiência cardíaca, é isso que nós temos que bloquear, existe todo um sistema compensatório do corpo da gente para tentar melhorar aquela quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo. E uma das formas disso é aumentar a frequência cardíaca. Então ele faz tudo para tentar compensar por um período curto de tempo. Então o que ele faz? Aumenta a frequência cardíaca, faz uma vasoconstricção, as artérias ficam mais fechadas, só que isso dificulta mais ainda a saída de sangue do coração. Mas por um período curto de tempo, há uma certa melhora. É isso que nós temos que bloquear. Então, o paciente fica taquicárdico, com uma frequência cardíaca de 120, 130, né, quando ele está descompensado do coração, associado ao aumento da resistência vascular periférica, que é essa vasoconstricção periférica, né? E existe toda uma parte neurohormonal, né? Aumenta a adrenalina, noradrenalina, tudo isso gera um estresse muito grande no corpo. É como se você estivesse, assustado, né? Eu já expliquei isso. Você tem os neurotransmissores, a adrenalina, noradrenalina, dopamina, tudo em dose alta para aumentar o batimento cardíaco, para aumentar a frequência cardíaca, mas num período longo assim, é deletério para o coração, piora o coração. Ele melhora agudamente, mas piora a longo prazo. Agora, tem uma outra questão também, até ouvi isso de um médico, né, outro dia, e o que eu gostaria de esclarecer com o senhor, uma dúvida minha aí, no caso, também pode ser de outros ouvintes. Né, pessoa que pratica, por exemplo, uma atividade física, né, faz lá a sua caminhada, faz a sua corrida, bicicleta, faz academia, ela pode ter um batimento cardíaco menor do que 60? Sim. Cada vez que você faz atividade física, você estimula o simpático a aumentar a frequência cardíaca. E quando você faz o repouso, você está estimulando o parasimpático. Então, as pessoas que têm condicionamento físico
tem uma frequência cardíaca mais baixa e isso não é deletério, até é bom. Então, o que a gente fala, às vezes você faz um Holter, que é um eletro de 24 horas, e você tem a frequência cardíaca média desses pacientes. E você tem uma coisa importante chamada variabilidade cardíaca. Quanto maior a variabilidade, o que é isso? Aumentar a frequência, baixar a frequência, menor risco de doença cardiovascular. Então, o exercício físico, principalmente o aeróbico, ele contribui a isso. Então, o paciente realmente condicionado a um exercício aeróbico, ele tem uma frequência de 45, de 50, sem ter problema nenhum. Eu pergunto isso porque geralmente quando faço, né, a medição dos batimentos cardíacos, da média dá exatamente isso, 52, 53. Não tem problema nenhum, isso é muito importante. Inclusive a gente recomenda que faça mesmo, em várias conversas que nós tivemos aqui, o exercício é fundamental, tanto o aeróbico como de resistência, né, que seria a musculação depois dos 30 anos, mas assim, começar quanto mais rápido, quanto mais cedo, melhor. Importante isso também. Ó, quem está acompanhando aqui, a Carla Harold está mandando bom dia pra gente. Nossa amiga. Sim, trabalha com a gente, a Carla. Também o Anderson Rifferts também está assistindo aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. O meu compadrão, gente boa. Gente finíssima também, né? Obrigado pelo carinho da audiência aqui. Né? Também estão participando conosco. Você pode mandar sua mensagem aqui através do WhatsApp 34213358 ou então através da nossa live aqui, né? Nos comentários, você pode registrar lá. Manda sua dúvida também. Você que tem dúvida a respeito, né, da questão da doença cardíaca, né? Enfim, da insuficiência cardíaca, né? E estamos falando desse assunto justamente nesse período, doutor, em que nós costumamos, né? A gente costumeiramente Natal e Ano Novo, a gente exagera um pouquinho na alimentação. Com certeza. E esse item também é importante a gente falar sobre isso, né? Que vai influenciar na insuficiência, né? A alimentação é fundamental em tudo, né, Paulo? A gente sempre conversa, tirar produto processado e comer comida de verdade, né? Quanto menos você desembrulhar, melhor. Comida descascada, né? Vamos dizer assim, mais saudável, né? E tem a parte do sal, tudo que a gente vai falar, restrição de sal, às vezes, no primeiro momento. Mas o que eu costumo falar, o sal, eu gosto do sal integral, porque ele tem menos ativos, né? Você tem que ter muito detergente para você separar todos os minerais do sal para ficar só o cloreto de sódio. O problema do sal é o produto processado. Tudo que é processado tem muito sal. Tá? Refrigerante a gente já não recomenda, mas o refrigerante tem muito sal. Né? Tempero pronto, muito sal. Então não é o sal da salada, não é o sal que você faz a tua comida, é o produto industrializado que é rico em cloreto de sódio, que é um conservante, e que aumenta a pressão, que faz essa retenção de líquido com a disfunção cardíaca que piora muito. É tudo isso também que faz parte, associado, né? Tudo associado. Ó, então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer vai detalhar mais um pouco sobre isso e vamos falar sobre o tratamento também, né? Importante, né, doutor? Importantíssimo, mais importante. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pessoal que tá assistindo a gente. A minha amiga Mazé tá ligada conosco. Oi, Mazé, grande abraço pra você. Abraço, viu, pro Gabardo também, seu esposo aí, né? Eles, se eu não me engano, estão morando no interior de Palmeira, então assistindo a gente legal. também. A Mazé morava aqui no bairro Rio Bonito, né? Foi minha vizinha durante muito tempo, né? Também. E tô agradecendo aqui pela audiência de vocês também, viu, Mazé? Obrigado pelo carinho. A Denilce e o Sidney também estão fazendo uma pergunta aqui também, doutor, e a gente vai responder depois do intervalo, né? Ela está dizendo aqui que deve ser o pai dela, alguma coisa assim, que tem 85 anos e se trata com o senhor, inclusive, de uns dias para cá. Ele está inchando bastante os pés. E ela pergunta se é por causa do calor ou seria algo relacionado à insuficiência também, né? A gente vai voltar depois do intervalo respondendo essa pergunta. Está respondendo a questão, a pergunta aqui do nosso ouvinte, né, da Denilce. Ela está perguntando, né, o pai dela tem 85 anos, né, e se trata com o senhor desde alguns dias para cá. E ela diz que ele está enchendo bastante os pés dele, né? Será que é por causa do calor? Então, pode ser? O caso em si a gente não lembra, né? Então, assim, na verdade, assim, sempre a gente investiga toda a parte renal e a parte cardiovascular. Se for um quadro de insuficiência cardíaca, pode estar descompensando. Aí tem que acertar o medicamento, né? Aumentar a dose, aumentar de repente o diurético, né? Mas assim, alguns pacientes meus, às vezes acontece, está sempre na receita, a gente entra com alodipina. O alodipina é um medicamento que previne infarto AVC, muito mais do que o hidroclorotiazida, que geralmente o pessoal entra, com os diuréticos tiazídicos que a gente fala, né? Que é a hidrocortisona. Então, às vezes, quando você aumenta a dose de 5 para 10, pode dar um edema. E aí, às vezes, você tem que diminuir ou trocar a classe de medicamento. Então, assim, tem várias situações aí, tem que avaliar cada caso, né? Importante. Eu não vou lembrar de cabeça o caso, né? Mas se for um quadro da insuficiência cardíaca, aí tem que, de repente, acertar o diurético. A gente vai conversar agora sobre o tratamento, né? Exatamente. Aliás, o inchaço dos pés, só pra gente fechar esse assunto dos sintomas, né, doutor, também pode ser um sinal, né? É um sinal. Ele é clássico de insuficiência cardíaca, tá? Mas tem outros sintomas junto, tá? Mas ele é clássico. Mas também pode ser por um problema renal, um problema hepático, um paciente com uma cirrose pode fazer um edema também nas membros inferiores. Tem várias causas, né? Até mesmo alimentar. O paciente que está desnutrido, com baixa de albumina, né? A proteína que tem no sangue, você também perde líquido para a parte do intestício para fora do intestício e faz o edema também. Então tem que analisar de uma forma geral, né? Perfeito. Tá? Então,
Questão dos tratamentos, doutor. É importante a gente falar também, né? A partir do momento que é diagnosticada a doença, através de exames, como o senhor disse, né? Os sintomas são identificados. E o tratamento, como é que ele funciona? Então, hoje em dia melhorou muito o tratamento. Antigamente você tratava só com diurético e digoxina, né? Hoje a digoxina já entra como quarta, quinta classe, nem entra mais. Então, assim, hoje tem tratamentos muito bons. Então, de início, quando o paciente está descompensado com congestão, tem que entrar com diurético, que hoje em dia é a furosemida que a gente entra e tem as doses, né? Mas só que ela não altera a sobrevida. Tá? Ela melhora sintomas, não altera a sobrevida. Então, o que altera a sobrevida é o sacubitril valsartana, que é o Entresto, eu posso falar, porque ainda não caiu a patente. Nós temos o Forxiga, que é um remédio para diabetes, o dapaglifosina, mas também tem o empaglifosina, que esse sim diminui o risco de doença cardiovascular, diminui o risco de infarto, tudo e melhora, diminui a mortalidade, tá? Você tem que entrar. Tem os minerais corticoides, que é o espironolactona, que tem que entrar. Então, são 4 classes. Aí, então, assim, entra o sacubitril valsartana, entra o Forxiga, que eu falei, a espironolactona e esses dapaglifosina, ou empaglifosina que eu estava explicando. Então, essas são as classes de medicamento. E o beta-bloqueador, tá? Quais são os beta-bloqueadores que é para tratamento? É o succinato de metoprolol, o bisoprolol ou o carvedilol. São um dos 3 só. Os outros não alteram sobrevida. E esses alteram, sim, sobrevida e melhoram os sintomas. Mas qual que é a questão? Não é só entrar. A gente tem que otimizar. E às vezes o paciente não entende isso, porque assim, o paciente que está com disfunção cardíaca, ele está com a pressão mais baixa. Essas medicações são para pressão, mas é para melhorar a função cardíaca. Por isso que a gente entra com doses baixas e tem que otimizar. A otimização é você chegar com doses máximas do medicamento, para que você tenha o benefício que é esse remodelamento reverso, é o coração voltar a funcionar normal. E grande parte das vezes a gente consegue isso com o tratamento. Só que a gente não pode ser moroso, demorar muito para fazer esse aumento das medicações. Às vezes eu vejo muito paciente tratando insuficiência cardíaca com 2 classes, que não são as 4 classes, com doses, às vezes, com as 4 classes com doses muito baixas, que não tem benefício, não vai ter o benefício, né? Então, o sacubitril valsartana, a dose máxima é 200 mg 2 vezes ao dia, né? O dapaglifosina é 10 mg, o empaglifosina também são 10, a espironolactona de 25 a 50 mg. E os beta-bloqueadores, depende de cada um. O succinato de metoprolol até são 100 mg 2 vezes ao dia, são 200. O bisoprolol tem que chegar a 10, né? O carvedilol tem que chegar a 25 de 12 em 12. Se o paciente for acima de 80 quilos, 50 mg de 12 em 12. Então, há toda uma classe que tem que ser entrada. Esses são os básicos, mas existem algumas situações que você entra com outros medicamentos. Então, assim, a ideal, quando o paciente tem um quadro de insuficiência cardíaca, é manter a frequência cardíaca abaixo de 70, tá? Então, quando você otimiza os beta-bloqueadores, está tudo otimizado, tudo bonitinho, e ele mantém a frequência acima de 70, a gente entra com ivabradina, que é o Procuralan, para baixar a frequência cardíaca, porque melhora o remodelamento reverso também. Então, tudo isso melhora a parte clínica, melhora o internamento no hospitalar, e melhora a sobrevida, que é o que a gente está falando. Aí a mortalidade baixa bastante. Então, como eu disse, um paciente maltratado ou com tratamento ineficaz, às vezes com medicamentos que não alteram a sobrevida, a mortalidade é muito alta. Até maior do que alguns tipos de câncer. Tá? Então, assim, é importante que seja tratado tudo direitinho. E o diurético, às vezes, depois que você compensa, às vezes acaba tirando o diurético porque não há necessidade de uso contínuo, até porque não altera a sobrevida. Então, esses aí é o tratamento para insuficiência cardíaca levemente reduzida ou com fração de ejeção reduzida, tá? E o tratamento com a fração de ejeção preservada, aí já muda completamente, tá? A de fração reduzida tem a mortalidade maior do que a preservada, mas a preservada tem que ser tratada também. Então, a base do tratamento é melhorar primeiro as comorbidades. Se tem arritmia cardíaca, controlar a arritmia, que é a fibrilação atrial, que é mais comum. Se o paciente é obeso, baixar o peso. É importantíssimo baixar o peso. Se ele for hipertenso, baixar a hipertensão, controlar a pressão, deixar dentro dos níveis normais. Aí as classes que nós temos hoje seria também esses inibidores do SGLT2, que são para diabetes, mas independente se o paciente é diabético ou não, a gente usa, que é o dapaglifosina e o empaglifosina. A espironolactona de 50 mg. E se o paciente for hipertenso, a gente acaba entrando com um antihipertensivo, tem que ser o candesartana, ou pode ser o valsartana, que são umas classes de medicamentos que a gente usa, ou às vezes, até que tem indicação já agora, do próprio Entresto, que é o sacubitril valsartana. Então, assim, eu só estou falando os nomes para que a pessoa que tem, porque tem muita gente que está assistindo a gente, está nos ouvindo e assistindo, e que tem algum parente que tem um quadro de insuficiência cardíaca. Então, o recado é assim, não adianta entrar com as 4 classes se você não otimizar as doses máximas, tá? Para você fazer o tratamento efetivo e ter benefício na mortalidade. Não é só sintomático. Às vezes o paciente melhora um pouco sintomaticamente, mas a mortalidade continua alta. E essa que é a dica importante de hoje, né? Mudança do estilo de vida entra também nesse tratamento? Entra. Depois que esse paciente compensou, ele vai compensar.
A maioria compensa quando você faz um bom tratamento. E você depois tem que investigar algumas doenças coronarianas, como eu disse, né? A doença de Chagas e tudo mais. Na hora que ele compensou, a caminhada é importante. Tem que fazer a caminhadinha leve ou moderada, uma caminhadinha depois que ele está compensado. Exercício de resistência, musculação dá para fazer, só que você tem que compensar esse paciente. Você não pode pegar um paciente descompensado e mandar fazer exercício, né? A alimentação tem que melhorar, a perda de peso é importante, fazer o aporte nutricional com proteínas, porque esses pacientes, o Paulo, eles tendem a ter sarcopenia, perda de massa muscular. Então não adianta fazer exercício resistido se você não tem um aporte nutricional. E ali vai ter que entrar o carboidrato na dose certa, uma proteína, de repente um blend de aminoácidos para ajudar a ganho de massa muscular, a creatina, que ajuda no ganho de massa muscular, que também são 3 aminoácidos, né? Arginina, metionina e glicina, né? Que são esses 3 da creatinina, que é importante, que tem estudo mostrando ganho de massa muscular. E também a gente trata também, vai ver a parte hormonal também, se tiver que testosterona baixa, a gente faz a reposição. Então, assim, é multifatorial, mulher também. Se está na menopausa, se precisa... Por incrível que pareça, o órgão do nosso corpo que tem mais receptor para testosterona é o coração, tá? Então, assim, o tratamento tradicional é esse que eu falei. Mas, assim, o que a gente faz com essa medicina mais integrativa, que vê um paciente como um todo, a gente entra com a nutrição correta, a gente entra com alguns tratamentos que melhoram. Existe um protocolo que a gente usa muito, que é de um americano, que é o protocolo Sinatra. E ele usa nos pacientes com insuficiência cardíaca, além do tratamento padrão. Que isso as diretrizes não falam, mas a gente usa, tá? Que são 4 suplementos que são importantíssimos, né? Então, o magnésio a gente usa, a coenzima Q10, a D-ribosa, e a L-carnitina, que são suplementos que ajudam a melhorar o músculo cardíaco também, e melhora a sintomatologia junto com o tratamento tradicional, nunca esquecendo o tratamento tradicional. Então a gente faz uma somatória de tudo para que tenha um benefício. E eu tenho tido bons resultados com os pacientes, entendeu? Certo. Doutor, a Ivanir Gonçalves dos Santos está perguntando aqui, ela é lá do Açungui, e está mandando aqui uma mensagem pra gente. Ela diz que toma os remédios certinho, né, como o senhor falou, né, mas mesmo assim ela tem muita dor no peito. Ela pode saber ela quer saber o que pode estar causando isso. Então, se a medicação está toda certa e ela tem dor, tem que sempre afastar a doença coronariana, que é a causa mais comum de insuficiência cardíaca, né? Como eu disse, né? Então a causa mais prevalente é doença coronariana. Então tem várias formas de investigar. Pode ser uma angiotomografia das artérias coronárias, e aí às vezes é difícil, né? Se for pelo SUS, a gente acaba pedindo um cateterismo para ver como é que estão as artérias, para ver se há necessidade de tratamento. Tá? Alguns pacientes, Paulo, acabam não respondendo 100% o tratamento, tá? É a minoria. Quando você faz certinho, eles respondem. Aí alguns pacientes têm que ir para transplante cardíaco, aí tem que fazer transplante, que também o índice de mortalidade é alto. Então, assim, mas são muito poucos, tá? Às vezes tem alguns pacientes também que não respondem, mas que tem uns critérios clínicos para que a gente coloque um ressincronizador. O que é isso? Ele vai fazer o coração bater mais certinho, com os espaços do QRS mais curto, e isso melhora também a fração de ejeção. Mas são pacientes selecionados, não é todos os casos. Seria um marca-passo isso, doutor? É como se fosse um marca-passo, é um marca-passo, mas ele ressincroniza o átrio e o ventrículo, os dois ventrículos, o direito e o esquerdo, tá? Então, assim, para quem que usa? São pacientes que têm o bloqueio de ramo esquerdo de 3º grau, com o QRS acima de 150 milissegundos, que tem a fração de ejeção abaixo de 35, com todo o tratamento otimizado, né? Aí esses pacientes que têm esses 3 critérios, aí vale a pena você pensar numa ressincronização para melhorar. E outra coisa, tem pacientes que usam marca-passo, que não são de ressincronizadores, que também pode evoluir com insuficiência cardíaca. O marca-passo de câmera única. Durante muitos anos usando esse tipo de marca-passo, eles podem evoluir com o aumento do coração. Nesses casos, a gente indica a ressincronização também. Entendeu? Perfeito. E também, assim, pacientes que têm insuficiência cardíaca por doença coronariana e não tem como tratar a parte coronariana, e mesmo com o tratamento otimizado, mantém a fração de ejeção abaixo de 35%, que é um paciente de alto risco, aí tem indicação também do CDI, que é um cardiodesfibrilador. É um aparelhinho que você coloca, se ele fizer uma arritmia cardíaca mais grave que possa levar à morte súbita, aí ele vai reverter essa arritmia sem deixar o paciente vir a óbito, né? Falecer. Perfeito. E doutor, e é importante também lembrar que o senhor também está atendendo aqui em Irati, atende aqui em Irati, aliás, na Clínica Reviver, né, doutor? Isso, atendo lá na Clínica Reviver. Tá de férias agora, né? Tô de férias, eu tirei uma folguinha também, mas estamos aqui na rádio aqui com o nosso compromisso com vocês aí, né, com o Espaço Cidadão, com nossos pacientes, os amigos aí que nos acompanham. Mas lá nós tiramos folgas essa semana, vamos voltar dia 22 de janeiro, tirar uma folguinha. Tá certo. Né? E quem quiser procurar também informações a respeito, né, dessas doenças coronarianas, enfim, como é que pode fazer para entrar em contato com o senhor? Não, é lá no consultório, né, 3422-1941, e tem um celular que é 990730089, se eu não me engano. Perfeito. É esse número.
Perfeito, né? E lembrando que a clínica Reviver funciona aqui pertinho, né, da estação, aqui na Isso, rua, na antiga estação ferroviária ali, do lado da antiga estação ferroviária. Exatamente, ali na rua Conselheiro Conselheiro Zacarias, né? 445. Perfeito. Eu quero agradecer aqui também, doutor, e desejar desde já para o senhor também. Aliás, é bom lembrar, já que o senhor falou em férias, é bom lembrar também que o período de descanso vai ajudar, né, também a dar aquela aliviada no estresse, né, doutor? É importante, é importante. O que eu mais pego no consultório, Paulo, por incrível que pareça, é o estresse. É a pessoa que está estressada, que não dorme bem, que está ansiosa. Olha, e a gente, mudando os hábitos, você tem como gerenciar isso. Você dormindo bem, fazendo atividade física, se alimentando de uma forma correta, e você sabendo gerenciar o estresse, é muito importante. Inclusive, até para o próximo programa meu vai ser no dia 11 de janeiro. E nós vamos chamar a Juliana para vir aqui. Perfeito. Ela trabalha com a gente, ela faz a quiropraxia, né? Trabalha com essa parte óssea muscular. Então, isso também é uma forma de você relaxar, uma massagem relaxante, uma massagem que vai te tranquilizar. Isso é uma forma também de você gerenciar seu estresse. Pode ser pintura, fazer alguma coisa que você gosta, uma reunião com os amigos, de repente semanal, tudo isso daí é importante para você gerenciar o estresse. O esporte também. O esporte é fundamental, né? A alimentação, eu sempre brinco assim, ó, eu falo para todos os pacientes, quer ter saúde? Boa alimentação, atividade física regular, gerenciar o estresse, dormir bem, e por último vem a equalização dos hormônios. Você vê todos os hormônios e vê se está tudo certinho. Então, assim, tomar algum hormônio achando que vai melhorar sem mudar nada, não adianta, entendeu? Então, assim, é uma somatória do melhor vamos deixar assim, do mais importante pro menos importante. E eu vou te contar, para mim, olha, a caminhada, que eu gosto de fazer também, a caminhada, minha corrida de manhã, logo de manhã ali, é uma coisa que para aliviar o estresse não tem melhor, Não né? tem melhor. Eu acostumei, faz uns 10 anos que eu faço, hoje mesmo eu fui na academia às 6 da manhã, não paro mais, não consigo parar. Eu também não, sem dúvida nenhuma. Doutor, eu quero agradecer ao senhor aqui pela presença mais uma vez, desejar um feliz 2024, né, para o senhor e para toda a equipe também da Clínica Reviver. E o pessoal que nos... E vamos continuar juntos aqui no ano que vem, sem dúvida nenhuma. Com certeza, estamos juntos aí. Paulo, eu também desejo para você, para tua família, para toda a equipe aqui da Anajoá, os nossos amigos, nossos ouvintes aí, os colegas, né? Então, assim, eu desejo um feliz ano novo para todos, um próspero ano, com muitas realizações para todo mundo. Que venham essas realizações sem dúvida nenhuma. Ó. Só para finalizar o programa de hoje, eu vou registrar aqui a participação dos nossos internautas. O José Arlindo Cavanha. Bom dia, parabéns pela entrevista. Obrigado, José. Obrigado pelo carinho da audiência. Quem está mandando um bom dia aqui também é a Célia Grochowski, a Judite Stroparo também, a Sandra Zampier. Feliz ano novo para você também, viu, Sandra? Obrigado pelo carinho. O Rodrigo Narras também mandou aqui pra gente. Meu irmão. Tá? O mano tá ligado lá, viu? Tá ligado. Tá lá em Costa Rica. Costa Rica? Costa Rica, Mato Grosso. Olha só, rapaz. Estamos indo longe, então, Isso né? Mesmo. A Terezinha Sarraf também tá mandando aqui um bom dia pra gente, tá mandando um grande abraço pro senhor também. A Maria Bernadette Panco, essa eu conheço demais, né? Da NAPS e tudo mais, e é minha sogra, né? Minha sogra. Essa tem meu viés, mas é um amor de pessoa e tá sempre presente com a gente. Verdade, um amor de pessoa mesmo, né? Realmente, Sim. né? Abraço, viu, Bernadette? Obrigado pelo carinho. Outro dia, na feira, ela não quis conversar comigo no ar, mas... Ela tem um trabalho voluntário muito legal. Exatamente. A Giovana Cláudia Panco também, ótima entrevista, uma aula. Essa é minha patroa, né? Essa é a que manda em casa, Essa é a que manda em casa. Tá certo. Abração, viu, Giovana? Obrigado pelo carinho. Marcelo Duda, meu amigo, obrigado pelo carinho. Feliz 2024 para você também. Obrigado pela audiência. A Juliane Lameson também está dizendo aqui, excelente entrevista. Obrigado, né, pelo carinho da audiência também. E a Rosni Duda também está mandando trabalha com a gente também, meu braço direito. A Juliana que vai estar aqui dia 11, hein? A Juliane Lameson? Isso. Nossa, eu queria estar nessa entrevista aí, mas acho que vai ser o Itinei. Valeu, Juliane, abração para você. Conheço muito a família Lameson também, gente finíssima. Obrigado pelo carinho da audiência e todos aí que estão comandando aqui os comentários. Não dá tempo da gente ler tudo, preciso encerrar o programa aqui. Na sequência vem aí o Padre Scala e depois o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Amanhã a gente volta, tem mais Espaço Cidadão. Obrigado, doutor Júlio, até mais. Obrigado a todos, obrigado. Tchau, gente, até amanhã. Super Najuá.